De volta na programação da Web Rádio dos Trabalhadores, nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo. Há uma informação de bastidores, presidente, não sei se na prática isso acontece, que muitos empresários acabam reduzindo a folha, demitindo um profissional que é especializado, que está valorizado dentro da empresa e acabam contratando um profissional, né, não tão experiente, tá, mas por um valor bem baixo, bem abaixo do mercado. O que o sindicato sabe? É verdade, não é verdade? Bom, isso na verdade é uma prática recorrente na categoria, né, Paim? Nós temos o que se chama da rotatividade, né? Tu veja bem, quando eu estava falando aqui, né, nessa questão do dissídio, às vezes o trabalhador, eles se apegam exclusivamente no índice, né? Se é 12, se é 13, se é 10, se é 8, se é 7 e tal. Essas dificuldades, o trabalhador, porque ele vê o índice. Agora, tu veja bem, a discussão que houve no dissídio deste ano, ele foi um dissídio quase que levado assim, a um debate quase ideológico, né? E político, né? Foi a primeira vez que nós vemos o tempo todo o presidente do sindicato patronal indo aos órgãos de imprensa, especialmente à televisão, dizer que qualquer reajuste que fosse dado ia inviabilizar as empresas, essa coisa toda. Agora é sempre assim, fazer um raciocínio com o trabalhador. Será realmente que a nossa categoria, as empresas de Caxias, se elas dessem os 8% que deram parcelado, se elas dessem numa parcela só, isso ia inviabilizar alguma empresa? É claro que não. Né? Então, o que havia ali? Havia um posicionamento político dos empresários aqui da nossa cidade, juntamente com a FIEX, de não dar aumento real acima da inflação. Então, essa foi a discussão. Infelizmente, nem todos os trabalhadores têm acompanham todo o debate, né, que existe, um debate político muito arraigado por trás de uma campanha salarial e que é preciso que a gente vá, na medida, compreendendo. Então, essa questão da rotatividade, Paim, ela faz parte quase cotidiana da vida do trabalhador. Todo dia tem trabalhador sendo demitido. Pode ver, tu pode acompanhar aqui, nós temos um setor de rescisão no sindicato. Esse setor de rescisão do sindicato, ele funciona diariamente. Por quê? Porque todo dia tem trabalhador sendo demitido. E tu veja bem, o trabalhador que passa para fazer a rescisão no sindicato é só aquele que tem mais de 1 ano de empresa. E se tem um setor, então, no sindicato só para atender isso, é porque está sendo demitido todos os dias. E qual que é a razão das demissões? As demissões são exatamente essas. A grande maioria dos trabalhadores, Paim, são demitidos por valor A e são contratados por valor Y. Então, essas dificuldades é que nós precisamos compreendendo. Então, tu veja bem, no dissídio deste ano, antigamente nós tínhamos 2 pisos na categoria. O que são 2 pisos? Um piso para a empresa que tinha até 50 funcionários e outro para as empresas acima de 50 funcionários. Então, este valor do piso, ele era menor para aquelas empresas que tinham até 50 funcionários. O que aconteceu neste ano? Nós unificamos os pisos, então agora só tem um piso, e a unificamos pelo maior e não pelo menor. Então, houve um ganho, concretamente, do ponto de vista da questão do piso. Então, são várias questões, as questões do auxílio creche, que nós temos evoluído nos últimos anos. Ninguém tem, Paim, o auxílio creche que nós temos, né? Nós, nos últimos 12 anos, os sindicatos metalúrgicos, Paim, ganhou isso, às vezes até as empresas colocam isso como dificuldade, nós conseguimos em torno de 42% acima da inflação. Né? Isso foi reajuste conquistado com a luta, com a mobilização dos trabalhadores. Claro que é 2% no ano, é 1,5% no outro, é 3% às vezes, mas é sempre no sentido de avançar. Nós já tivemos períodos anteriores aqui da nossa categoria que nós não poderíamos nem chegava, às vezes, nem a inflação. Né? Então, nos últimos períodos, nos últimos 10, 12 anos, nós temos conseguido reajuste além da inflação e conquistados direitos importantes para a categoria. Então, é preciso que o trabalhador também, embora nós entendemos assim sempre a necessidade de avançar mais do ponto de vista dos salários, mas sempre há um limitador, né? E nós temos que compreender isso.
Tem um detalhe, né? A maioria dos trabalhadores ele observa apenas o índice de reajuste e não as cláusulas, né? Que são agregadas no pagamento do trabalhador, né? Como o aumento da idade na creche, que foi conquistado esse ano. Vários itens avançaram, né? A questão do próprio pagamento do Vale Transporte. Veja bem, a lei diz que o trabalhador pode ser descontado do salário dele até 6% do seu salário de Vale Transporte. Nós reduzimos isso, no geral, para a categoria, para 3,5%. Então, tu veja bem, isso é um ganho importante no salário dos trabalhadores. Agora, é preciso que o trabalhador ele possa ter cada vez mais a informação. Isso é a dificuldade, às vezes, que o sindicato tem de levar toda a informação para o trabalhador, para que ele possa compreender exatamente que isso tudo é ganho do esforço que o sindicato faz, que a categoria faz, no sentido de evoluir naquilo que nós achamos importante e necessário para melhorar as condições, não só econômicas, mas sociais também dos trabalhadores. Estamos conversando nesta manhã na Web Rádio dos Trabalhadores com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Assis Melo. Tá? Nós vamos todos os dias agora aqui na Web, né, tentar, né, claro que o presidente tem compromissos, né, mas vamos tentar diariamente ter a palavra do presidente nesse contato diário com os trabalhadores da categoria metalúrgica. Agora, nos dias 5 e 6 de novembro, nós teremos, como o senhor bem disse, a eleição para o comando do Sindicato dos Metalúrgicos. Chapa única. Como é que o senhor vê essa questão? É bom? É sinal que está no caminho certo, a direção dos metalúrgicos? Como é que o senhor analisa? Eu acho que sempre é importante, Painha, a questão do debate, da participação dos trabalhadores nas eleições. A chapa única está colocada, mesmo assim tem que ter eleição, vai passar as urnas nas empresas, vai ter urna no sindicato, para que o aposentado possa vir votar. É sempre importante para que a gente, de 3 em 3 anos, a gente possa passar pela avaliação da categoria. Se não houve uma chapa de oposição, isso não deve ser motivo para nos acomodarmos. Eu sempre digo, e tu é testemunha disso, que tá bom, mas sempre dá para melhorar, né? E é nesse sentido que nós montamos uma chapa na executiva com novos companheiros, né? Dá oportunidade para uma moçada, outro já com mais experiência também, mas trazer a sua experiência, seu acúmulo, seu conhecimento de outra área, ou lá de dentro da fábrica, para que nós possa reforçar a nossa ação sindical, né? Nós achamos que o sindicato ele está num caminho bom, mas precisa algumas coisas ser melhorado. Nós não podemos nos acomodar, né? Nós temos que ser inquietos do ponto de vista de discutir, de levantar problemas dentro das fábricas e buscar soluções. Nós temos problemas ainda não resolvidos na nossa categoria. Nós temos o problema de insalubridade, que os trabalhadores têm perdido o seu direito, as empresas têm retirado aleatoriamente, unilateralmente, o direito dos trabalhadores da questão da insalubridade. Houve, tempo atrás, um compromisso dos empresários, através do CIMEX, de pôr a questão do Vale Cultura, assim que tivesse regulamentado. Eles retrocederam nesse compromisso deles e nós temos que buscar essa questão do Vale Cultura, porque é uma questão importante, necessária para os trabalhadores, e nós vamos ter que voltar a dialogar com os empresários sobre essa questão, porque havia um compromisso não escrito, mas verbalmente assumido, né, com o nosso ex-vice-presidente, o Leandro Velho, com o presidente do Sindicato Patronal, e este compromisso não foi honrado, né? Então, o pessoal nos conhece, sabe que nós temos esta compreensão de que para nós não precisa escrever, mas quando diz é para ser, quando não é, não tem problema nenhum, mas havia um compromisso do sindicato patronal, através do seu Getúlio Fonseca, de que no momento que o Vale Cultura fosse regulamentado, ele colocaria a aplicabilidade dele na categoria. E isso já lá no dissídio do ano passado ainda. Neste ano aqui, eles, com toda a dificuldade que fizeram, ainda negaram esse direito aos trabalhadores. Coisa que nós não vamos aceitar. Nós vamos continuar lutando, vamos continuar exigindo para que este benefício
seja realmente colocado a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras metalúrgicos. Então, são temas necessários, são questões importantes que nós precisamos continuar se mobilizando, continuar fazendo a luta, porque eles são questões importantes, como é a questão de redução da jornada de trabalho, melhorar o ambiente de trabalho, são tudo questões ainda que são pautas permanentes que não foram resolvidas, e nós temos que pôr essas questões de novo em pauta e fazer o debate efetivo para que essas soluções sejam realmente efetivadas. Este é o presidente, Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, participando da programação da Web Rádio, né, trazendo as notícias, as informações, as atividades do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós vamos devolvendo para você, Jolir, e depois voltaremos para o último bloco do dia de hoje, nesse papo com o presidente Assis Melo, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.